O livro do profeta Isaías, ele tem uma série de pontos que nós estamos abordando no decorrer da exposição, né, desse panorama para entendermos sobre o que trata o livro do profeta Isaías, quem foi a pessoa do profeta Isaías. E aqui eu quero trazer as acusações que o profeta Isaías ele anunciou ali para o seu público, né? Já passamos por vários pontos, eu quero focar nesse agora, né? E aqui eu dividi em alguns pontos. A primeira coisa, né, que o profeta Isaías ele trouxe contra aquele povo, seus ouvintes, né, a qual os oráculos foram direcionados, as quais as profecias foram direcionadas, né, a mensagem do profeta Isaías. E o profeta Isaías ele traz ali a denúncia, né, ele traz as acusações ali com referência à ganância do povo, como também era um povo ganancioso e materialista, né? Até esse verso aqui, o capítulo Isaías, no capítulo 5, ele diz assim: ai dos que ajuntam casas e mais casas, quer dizer, aqueles que vão comprando, né, uma casa atrás da outra, daqui a pouco tem uma quantidade de casa enorme, né? E diz assim, dos que acrescentam um campo a outro campo, quer dizer, terrenos, né, também, né, casas e terrenos, né, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sóis no meio da terra, quer dizer, então, você vê, era um povo que vivia, tinha esse ponto, né, eram gananciosos e materialistas, né, mas também um outro ponto, um outro apontamento que o profeta traz, né, uma outra acusação para aquele povo daquela época era o excesso, né? Era divertimentos frívolos, aquele povo vivia de forma frívola, né? Sem muita se divertindo. E se você for ver, eu trouxe o verso 8 do capítulo 5 e tem sempre o ai. Jesus também usou esse ai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? Para fazer a denúncia também na época dele já, quando Jesus ele vem. Então aí ali no seu percurso, no seu ministério, ele traz também as acusações ali contra aqueles líderes espirituais, aquele que ali estavam distorcendo ou mesmo impondo um jugo sobre a vida das pessoas do quais eles mesmos não seguiam, não obedeciam, né? Então Jesus também trouxe esse ai. E aqui, com relação aos divertimentos frívolos, em Isaías capítulo 5, versículo 11, diz assim: ai dos que levantam cedo, né, para se embebedar, né, quer dizer, você vê, né, para se embebedar e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer, né. O verso 12 do capítulo 5 diz assim: em suas festas há harpas, há liras e tamborins, flautas e vinho, mas não reconhecem os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Quer dizer, viraram as costas para os senhores e aí estavam pouco se lixando, né? Nos faz lembrar um outro texto do Novo Testamento, quando Jesus conta a história de um homem do qual construiu ali a sua fazenda, né? E ali deu muito na agricultura, deu muitos frutos, foi muito próspero, e ele disse que ia derrubar os celeiros, construir celeiros novos e ali ia armazenar tudo quanto ele tinha produzido, né? E aí a sentença é: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será, né? Então uma preocupação materialista e existencial, uma vivência sem se importar com o dia de amanhã, né? Nos faz até recordar, né? Da parábola de Lázaro e o rico também, onde ali aquele homem vivia regalado em festas e mais festas, né? E esqueceu do Senhor, né? E aí morreu Lázaro à porta dele, desejando comer das migalhas que caíam da sua mesa, como também morreu aquele homem rico. E nós sabemos, para aqueles que leem a Bíblia, que leem o Novo Testamento, sabe o destino, que o destino foi diferente para esses dois homens. Então aqui as acusações, né? E uma reflexão de não viver a vida simplesmente uma vida existencial materialista e antropocêntrica, e esquecer, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim a permita, né, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, mas aqueles que não amam a Deus seguem o seu próprio caminho.
E uma outra acusação que o profeta traz, né, ali para o seu público, para os ouvintes, novamente ele vai usar o ai, né, é a inversão da moralidade. Será que a inversão da moralidade antes ali daquele povo serem conduzidos, né, mais à frente durante o profeta Isaías para o profeta Jeremias para o exílio babilônico, né, a queda, né, e a condução para serem cativos na Babilônia, será que aquele povo daquela época não é semelhante hoje ao que nós vivemos no Brasil? Veja o que diz o texto aqui, a inversão da moralidade. Em Isaías capítulo 5 e versículo 20 diz assim: o profeta Isaías traz essa acusação: ai dos que ao mal chamam bem. Quer dizer, vejam, o mal vira o bem e o bem vira mal. Quer dizer, hoje a defesa, né, os direitos humanos, né, eles defendem não a população, não a vítima, mas aquele que cometeu, né, as atrocidades, né, ali vai chegar os direitos humanos, mas para a vítima não chega ninguém. Então aqui, né, é semelhante aqui à época de Isaías e as acusações que o profeta Isaías trouxe em sua época. Aí dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, né? E o amargo em doce e o doce em amargo. Quer dizer, o certo vira errado e o errado vira certo, né? É o que nós vivemos hoje no momento atual em nossa sociedade, né? Fazer o errado é o certo e fazer o certo se torna errado, né? Mas aquele povo também, e aqui nós vamos ver outra acusação, aquele povo era extremamente orgulhosos intelectualmente, né? Eles se achavam muito sábios, né? Se achavam muito inteligentes. E o profeta Isaías vai bater exatamente nessa ferida. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, né? E inteligentes em seu próprio conceito, né? Então eles se achavam, né? E ainda um outro ponto para a gente finalizar essa parte, né? Para a gente finalizar essa parte ainda sobre quem foi o profeta Isaías, um outro apontamento, uma outra acusação é com relação, então, à corrupção que havia nos tribunais. Será que está semelhante aos dias de hoje ou não? Ou é diferente, né? O profeta Isaías ele vai dizer o seguinte: dos que absolvem o culpado por suborno, né? E negam o direito ao justo. Será que tem acontecido isso? Será que juízes ou magistrados têm se corrompido? É somente hipotético, né? Será? Estou perguntando se hoje, nos nossos dias, você aí faz o julgamento. Será que acontece isso hoje ou não? Ou realmente a justiça brasileira é uma justiça justa, né? Onde jamais ela faria isso, absolveria o culpado, ainda mais em troca de suborno, né? Que é isso, jamais fariam isso, né? E também negam o direito, né? Negam o direito ao justo, né? Será que isso tem acontecido? Será que algum preso, né, que foi preso recentemente, assim, na época após eleições, em uma insurreição, né, possível insurreição que tenha acontecido, será que isso aí aconteceu? Será que tem sido negado direito ao justo? Não sei, é somente aqui questionamentos, né? Não vou trazer compreensões diretas, até mesmo porque sabe como é, alguma coisa pode acontecer, né? Então é melhor ficar só na suposição, somente nos questionamentos, e não de uma forma, trazer de forma direta para não sofrer, então, represália. Então quero finalizar aqui, né? E na sequência, ainda estudando quem foi o profeta Isaías, a gente vai ver então os filhos de Isaías. Quantos filhos então o profeta Isaías teve? Qual era o seu nome, o nome dos seus filhos e qual era então o significado do nome dos seus filhos? Mas a gente vai deixar para a sequência.